Elegante e competente, meu amigo. Olha, nós voltamos com todo o seu, com mais dose de saúde para você. Nós vamos agora nos dedicar ao sistema imunológico, que é responsável por barrar alguns agentes nocivos ao nosso corpo. O tema agora causa enjoos em uns, tosse, espirros em outros, coceira, enfim, que é o prurido, são as alergias. Então vamos saber mais sobre elas, que são chatas, perigosas e muitas vezes incapacitantes. Quem vai nos ajudar? É a médica, alergista, imunologista, que atualmente é médica assistente da unidade de alergia e imunologia do Hospital da Criança, do HC, da Universidade de São Paulo. É Ana Paula Moschioni. E olha que coisa mais linda que ela é. Não, olha você ali, como tá linda. Tá bem, Ana Paula? Envergonhada. Tudo bom? Obrigada. Obrigado, Obrigada querida. Muito obrigado. Eu te falei, né, que é uma coisa que me perseguiu durante muito tempo, porque eu tinha filho com alergopatia medicamentosa. Então, é horrível. Bom, a defesa do nosso corpo, eu acredito que seja extremamente inteligente, né? Mas, vira e mexe, alguma coisinha irrita o nosso organismo. Você sabe disso perfeitamente. O que significa, na verdade, a gente ser alérgico? O que é ser alérgico? Você falou muito bem, embora eu seja suspeita, porque eu admiro o nosso sistema imunológico, ele é maravilhoso, ele nos mantém vivos, ele nos protege do que é externo, também nos protege do que é interno. Às vezes alguma célula tumoral, às vezes alguma coisa que vem que não era para estar aí, ele combate. Mas às vezes ele se atrapalha. Quando a gente fala de alergia, é justamente isso que você falou. Eu preparo um ataque, eu preparo uma defesa para uma coisa que não é habitual. Por exemplo, algumas pessoas comem camarão, né? Muita gente come camarão e nada acontece, mas algumas comem e ele entende como inimigo. E aí ele prepara uma resposta para combater que é tresloucada, que é atrapalhada e pode colocar a vida da pessoa em risco. Exatamente. Bom, nós estamos no inverno, o inverno vai começar agora, já estamos vivendo o inverno, né? E essa é uma época que está cheia de agente nocivo à nossa saúde, né? Complicadíssimo. Existem tipos de alergias existentes nessa época especificamente, não? Uma das alergias mais frequentes são as alergias respiratórias. E é tão bom a gente conversar sobre isso hoje, porque às vezes a pessoa está lá em casa, coçando o nariz, espirrando, e ela fala assim, todo mundo tem isso não é doença, mas a rinite, que são essas crises de espirro, coceira no nariz, a asma, que alguns chamam de bronquite, elas são alergias frequentes, até 40% da população pode ter, e no inverno, porque os ácaros, eles aí estão, eles aumentam mais e as pessoas se ressentem mais desses sintomas. Parece que a alergia é só no inverno, mas a pessoa é alérgica a vida toda. Por que chamam asma brônquica de bronquite? Asma é uma coisa, né? Bronquite é outra. Bronquite, toma um antibiótico, tudo bem. Com asma não vai ficar bom. Os ites, Então, ite significa inflamação, amidalite, rinite, assim vai. A bronquite, ele é um nome mais geral, é qualquer inflamação dos brônquios. A asma é uma inflamação dos brônquios, mas ela tem esse caráter alérgico, mais crônico. E às vezes a pessoa fala, puxa, se eu tenho asma, então é mais grave? Não, não é mais grave. É bom você saber o nome certo, porque aí você vai fazer o tratamento certo, se cuidar. Porque qualquer pessoa com asma, ela pode ter uma vida muito normal. E você vê, tem um monte de atletas aí que até começaram, ele é asmático, bota no esporte, menino. E aí ele foi e hoje são grandes atletas. Nós temos outras ilustrações que eu queria que você comentasse também, Ana Lei. Pele, urticária, picada de mosquito, dermatite de contato. Meu Deus. É engraçado, Porque assim, a gente tem as alergias, as respiratórias que são bastante graves, mas na pele as pessoas se incomodam demais, com razão, porque ela é o cartão de visita, a apresentação, e às vezes um simples brinco que tem níquel ou produtos cosméticos, a pessoa vai usar para ficar mais bonita e às vezes faz uma reação como a dermatite de contato. E a urticária, o prurido, como você falou, o quanto isso compromete a qualidade de vida. Então, crises de coceira, que fazem a pessoa acordar à noite. Tudo isso é importante que todos saibam que a gente trata o sintoma, mas o melhor de tudo é descobrir a causa.
Exatamente. E aí a gente vai atrás disso. E é um trabalho de parceria, de detetive, né? Para a gente descobrir e poder ajudar. Bom, vamos mostrar outras ilustrações. Alergia alimentar. Quando a gente fala de alimentos, isso é uma seara de grande confusão. Às vezes a pessoa come, por exemplo, sei lá, um alimento, uma manga que é forte, tem uma dor de barriga, fala, será que isso é alergia? A alergia alimentar, ela está restrita a 6 ou 7 alimentos. Leite de vaca, clara de ovo, os crustáceos, as castanhas. E os sintomas, eles são bastante variados. E até para a gente conversar um pouquinho, que até a Carol falou, né, sobre a intolerância à lactose. Ela é frequente, ela atrapalha a vida, mas ela não é uma alergia. Ela não coloca a vida da pessoa em risco. Isso é muito importante que todos saibam, porque... Por exemplo, se eu falo para você, obrigada por me trazer aqui, mas puxa vida, eu tenho alergia a leite, não posso tomar. Você precisa conhecer todos os alimentos que contêm leite. Porque, tudo bem, ela não vai tomar leite, mas será que eu posso preparar um prato em que, por exemplo, eu passei na manteiga? Então, é importante que todos conheçam. Os restaurantes precisam saber para não ter contaminações. Claro. Tudo isso é muito importante. Bom, alergia respiratória, né? As ruas hoje, meu Deus, eu vejo as pessoas praticando jogging no meio da rua, no meio da fumaça, no dióxido de carbono, não monóxido de carbono, dióxido de enxofre que tem do diesel, e as pessoas lá correndo na rua, respirando. Eu fico assustadíssimo com isso. E as pessoas insistem em fazer essa história, né? É para ficar, porque embora a atividade física seja excelente, eu preciso entender que o ambiente que eu estou produz substâncias que são tóxicas. E para quem é alérgico, que já é um ser mais inflamado, imagina você respirar tudo isso daí, vai piorar a inflamação, vai fazer eu me sentir pior. Então, se exercitar é do bem, mas a qualidade do ar precisa ser vista. É horrível isso, né? E tem também a alergopatia medicamentosa, né? Que essa é grave. Meu Deus! Toma um anti-inflamatório, toma um salicilato. Por ter edema de glote, eu vivi essa vida inteira com meu menino. Aí, ó, toxicidade, efeito secundário. É horrível isso aí. E medicamentos também é importante a gente conversar um pouquinho, porque aqui no Brasil a gente tem muitos medicamentos. E como você mesmo falou, a alergia anti-inflamatório é a alergia mais frequente. E aí... Às vezes o anti-inflamatório está em tudo quanto é remédio, a gente nem sabe, então eu também preciso conhecer. E o que é importante vocês saberem é que, em geral, as alergias começam na infância, mas a alergia a medicamentos ela pode começar em qualquer idade. Ah, é? E os remédios mais frequentes são justamente esses do dia a dia. Que alguém fala assim, você não quer um remedinho para dor de cabeça? Toma esse aqui que eu estou acostumado. E às vezes... É isso que acontece. A gente precisa tomar cuidado. E quando a pessoa, quer dizer, essas alergias que surgem ao longo da vida e tal, existe por algum acaso um componente genético nisso, não? Sim. Tem? A gente brinca, né, que a gente fala, não é alérgico quem quer, é alérgico quem pode. Pode, por quê? Porque tem o background genético. Então, se você e sua esposa são alérgicos, a chance de gerar um filho alérgico é 7 vezes maior do que a população normal. Uau. Então, existe um grande componente genético, mas o ambiente ajuda esse componente a aflorar. E a gente tem hoje uma epidemia de alergia. Quem estiver vendo talvez fale, puxa, eu também sou, porque o mundo mudou. O ambiente, como você comentou, com mais poluição, o jeito da nossa alimentação, tudo isso facilitou essa genética aflorar. Eu fico pensando no seguinte, e quando a pessoa é alérgica e não sabe que é? Esse eu acho que é o grande risco. E as reações podem ser desastrosas, né? As alergias graves, as alergias mais graves, elas são justamente por medicamentos, né? Alguns alimentos e às vezes ferroada de insetos específicos, abelha, vespa e formiga. E infelizmente elas podem acontecer de repente mesmo. Por isso, assim, é lógico, você vai viver normalmente, elas não são frequentes. Dicas, né? Por exemplo, medicamentos, de novo, os anti-inflamatórios são mais frequentes. Alimentos para os adultos são aqueles 5 que a gente falou e não os que você come todo dia. Você não vai fazer uma alergia a leite depois de adulto, nem uma alergia a ovo, isso é muito raro.
mas às vezes pode acontecer. É isso que eu ia perguntar. A pessoa pode ser alérgica a um medicamento que sempre comeu e tudo? Pode. Pode, especialmente se você faz o uso intermitente, que a gente fala. Um dia eu como, depois de uma semana, depois de algum tempo de novo, isso pode acontecer. Né? Após estresse emocionais importantes, cirurgias, de repente isso pode aflorar. Eu queria que você explicasse agora esse exame que existe para descobrir a que a pessoa é alérgica. O tal do rastro, né? Quando você acha que você tem alergia, o melhor exame é a sua história, é você contar o que está acontecendo. O médico vai entender e aí ele pode solicitar exames ou de sangue ou na pele para busca disso que você perguntou, a proteína relacionada à alergia. Isso é uma arma muito importante, mas cuidado, não existe assim, sem a interpretação adequada, esse exame até acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, se hoje a gente está conversando aqui, você está pensando, eu vou lá, vou pedir um check-up de alergia, não é assim. Conversa, pela história médica, a gente vai pedir o exame que tiver relacionado e se for positivo, a gente vai conseguir dizer se tem alergia ou não. É outra coisa também, essa história da automedicação, eu vou fazer para saber a que eu sou alérgico. Isso é maluco também, eu acho doido isso. Deu a pauta? Maravilhosa. A pauta é sua? Sensacional, sensacional. Obrigado, Bárbara, e muito obrigado a você, Ana Paula Moschioni, por sua presença. Gostei muito de você. Você é articulada, parece que faz televisão a vida inteira. Imagina. Sim. Eu sou professora, talvez isso ajude. Sim. Não, mas a sua visão aqui não foi didática. Foi bem coloquial, foi bem legal. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Sucesso. Muito obrigado Você mesmo. me ajudou muito. Imagina, quem sou eu?